Bom, queria passar a palavra ao Danilo Santos de Miranda. Bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui. É importante ressaltar a oportunidade desse encontro e ouvir Luiz, Cláudia, é sempre um prazer muito grande e um desafio, uma provocação, uma oportunidade, portanto, para a gente refletir sobre essas questões tão profundas, sérias, necessárias, etc. Você classificou, né, Luiz, a Cláudia de um furacão, acho que era um tsunami, né? É mais, vem, plá, passa tudo e realmente discute de uma maneira ampla, completa, aprofunda e tem a sua experiência como gestora, como artista em primeiro lugar, música, é instrumentista também, além de você. Os dois, pode fazer um conjunto, os dois. É flauta, né? Flauta e bandolim. Poxa, dá samba. E dá choro. E o Sesc pode, eventualmente, organizar um projeto para vocês. Muito bem. Eu não queria falar, mas o meu sonho era esse. Agora falou em público. Tá certo. Muito bem. E extraordinário na Cláudia a sua experiência acumulada na universidade, na gestão de um Estado complexo como o Ceará, com um trabalho extraordinário realizado lá, levando para vários territórios do Estado um trabalho absolutamente fantástico, com um governador generoso que abriu portas para o seu trabalho na ocasião, que é um governador que nem teve assim uma projeção tão grande no cenário nacional, o Lúcio Alcântara, e, no entanto, a Cláudia realizou um belo trabalho lá como gestora e, posteriormente, foi para o Ministério, onde pôde, no mínimo, discutir, aprofundar e debater questões muito sérias. E tem essa visão absolutamente fantástica, ampla, da realidade cultural e da indústria criativa e da economia criativa, enfim, tudo que diz respeito a essa questão. Muito prazer em estar aqui com o Luiz, estar aqui com a Luciana Gorgulho também, que eu tive o prazer de conhecer agora, e o Marcos André, com quem eu tive o prazer de partilhar recentemente um encontro em Edimburgo, no grande festival de artes em Edimburgo, lá estávamos nós, e é curioso notar que eu fui para um encontro semelhante a esse, lá dentro do festival, que era um summit, uma cimeira cultural com ministros de várias partes do mundo, discutindo a questão fundamental, que é essa questão no mundo inteiro. O papel da cultura para o desenvolvimento, para o crescimento, para a melhoria, a questão do financiamento, a questão do posicionamento das questões culturais nos planos de governo. E aí, a conclusão desse summit foi muito interessante. Não é o ministro da Cultura que tem que vir aqui discutir, são os ministros das Finanças. Eu falei, olha, acima dos ministros da Cultura e da Finança tem sempre um poder superior. Esse é que tem que vir aqui discutir. E essa é a grande questão, na minha opinião. É a visão dos políticos e dirigentes com relação ao papel e à importância da cultura. Por que a França tem essa força extraordinária? Porque sempre reconheceu o papel e a importância do seu patrimônio, do seu papel nas indústrias criativas, na questão da gastronomia, moda, etc., sem falar dos seus museus, da sua tradição histórica, de tudo que tem, e do seu turismo, que é fundamentado basicamente na questão cultural. Então, esse dado é importante. Agora, isso tudo é gerado por políticas adequadas. Em primeiro lugar, na minha opinião, não é nem a questão da cultura apenas, é a visão republicana que existe na França. Ou seja, a questão republicana é a seguinte: o que vale é o interesse público acima de tudo, com seus problemas, com seus corruptos, com suas ações todas lá também a serem corrigidas, mas muito menores que em outras partes do mundo. Então, essa questão da visão republicana é muito forte. A França tem isso de maneira muito acirrada, esse papel republicano da administração pública, entendeu? E, claro, a questão cultural. Eu me lembro que na história da França recente, né, no governo Mitterrand, sobretudo, tinha um ministro chamado Jacques Lang, que é conhecido, está aí até hoje, e tem um papel importantíssimo lá, e ele se colocou na frente do Mitterrand, convidado como ministro da Cultura, dizendo: eu quero ser o primeiro-ministro da Cultura.
Não é o primeiro-ministro do ponto de vista de ser o primeiro colocado, porque antes dele já tinha havido outros, mas não é nesse sentido. O primeiro-ministro no sentido de ter uma ação transversal, abrangente, atuando em todos os ministérios na questão relativa à cultura. E todos os ministérios têm a ver com. Nós sabemos disso, né? E isso é uma falha terrível. Recentemente nós estamos vendo até no Brasil uma certa aproximação maior entre educação e cultura, coisa que é um absurdo não ter havido antes. Para vocês terem uma ideia, só para ficar no, digamos, no aspecto assim, digamos, quase que curioso ou folclórico da história, até hoje eu ouvi o ministro da Educação falando na abertura da Bienal do Livro semana passada. E ele se refere, ele, ministro da Educação, se refere ao Ministério da Educação como o MEC. E por que ele chama de MEC? Porque até hoje o nome do ministério é o nome anterior, Ministério da Educação e Cultura, tendo um MINC, que é o Ministério da Cultura. Até hoje, esse C do MEC, do Ministério da Cultura, da Educação, está lá, de alguma forma, no imaginário. Não está no papel escrito, não está em lugar nenhum, mas no imaginário. E por que está no imaginário? Porque sempre foi vinculado uma coisa a outra desde a origem. A desvinculação, apesar de ter trazido vantagens, trouxe algumas desvantagens. E a principal desvantagem que trouxe tem a ver com orçamento e financiamento. Essa, para mim, é a grande questão. Bom, de qualquer forma, a gente tem oportunidade para debater isso num encontro chamado Brasilianas. Eu acho isso fantástico, né? Brasiliana é sempre essa ideia de você pensar o país, de você ter intelectuais, pessoas de todas as áreas, produzindo material, discutindo, aprofundando o que é uma coleção brasiliana, senão uma série de livros, documentos referentes à literatura, filosofia e tudo mais, que reflete, que mostra a identidade nacional, que tem a ver com o país. Então nós estamos aqui discutindo o país. E a questão da indústria criativa entra nessa questão como algo absolutamente extraordinário e importante para discutir. Eu fico muito contente com o convite, agradeço mais uma vez. E a minha colocação aqui é sempre de um lugar específico, de uma posição específica. Sou diretor de uma instituição social, SESC, cuja missão é contribuir para a qualidade de vida do setor dos trabalhadores, né, trabalhadores do setor de comércio, serviços e de turismo, por meio de ações culturais e educativas. Tanto a questão cultural nossa está sempre vinculada a essa perspectiva educativa. Usufruídas no tempo livre de cada um deles, dos trabalhadores. Vejam que aqui já temos um primeiro indício acerca do que vamos conversar. Esses setores, né, comércio de bens, serviços, turismo, são setores fundamentais para o desenvolvimento do que temos chamado hoje também de economia criativa. Bom, com o passar dos anos, para além desses setores, e novamente pelas particularidades do campo da cultura, o SESC passou a atender também outras parcelas da população, como, por exemplo, estudantes, especialmente aqueles da rede pública de ensino, grupos de idosos, população que habita no torno das unidades do SESC, dos centros culturais e desportivos na cidade de São Paulo, no litoral, no interior, assim como a sociedade de modo geral, dentro daquelas atividades que são adequadas para esse atendimento de caráter universal. Enfim, a sociedade como um todo. Gostaria de ressaltar que o SESC é uma instituição privada, sem fins lucrativos e de responsabilidade pública, e tem controle do Estado, depois posso detalhar, cujo financiamento é uma particularidade absolutamente específica, a ser compreendida se nos voltarmos ao contexto no qual ele foi criado no ano de 46. No pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, no momento de transformação do país, de redemocratização, de reorganização, de modernização e, sobretudo, de urbanização intensa do país a partir dos anos 40. Então, é nesse contexto que essa instituição é criada, no âmbito dos chamados S's, ou do Sistema S, que é uma denominação que nem sempre eu gosto muito, porque geralmente ela é utilizada mais para
prejudicar ou para ter uma visão assim meio negativa do todo do que propriamente da ação efetiva que cada uma delas existe. E na realidade não é um sistema no sentido de ter fluxos de comunicação entre elas, nós não temos absolutamente nada a ver um com o outro, mas temos uma autonomia, uma independência absolutamente típica de cada uma delas. É sistema no sentido de ter uma fórmula de funcionar e de financiar muito aproximado uma das outras, e nesse sentido se estabelece isso do ponto de vista da informação mais genérica. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de dizer, inclusive nessa ocasião que eu tive nesse summit e que o Marcos André também esteve presente, o interesse dessas pessoas de várias partes do mundo inteiro tem sido muito intenso no sentido de conhecer essa fórmula, esse jeito de fazer, esse modo de agir, esse modelo que nós temos de uma instituição que atua no campo do bem-estar social e que tem a cultura como centro, como eixo, como algo que tem a ver com toda a dinâmica necessária para o chamado bem-estar social. Isso tem a ver com propostas de governo, sim, tem a ver, porque política pública também nos rege de alguma forma, embora sejamos uma instituição de caráter privado, mas como temos um financiamento proveniente de uma contribuição obrigatória, nós temos compromisso de ordem pública. Por vício, bom vício de formação e atuação no campo da cultura, dificilmente eu consigo falar sem antes registrar de onde eu falo e navegar um pouco sobre os entendimentos que há sobre cultura em si, sobre a questão cultura. Eu peço licença para relatar a vocês um brevíssimo histórico, até para que possamos nos sentir à vontade de conversar sobre cultura criativa daqui a pouco. Cultura vem da palavra latina colere, que significa cultivar, tratar, cuidar. É cultura do campo, agricultura, também conhecimentos adquiridos. Da antiguidade até a Renascença, temos acréscimos para se usar humanitas, civilitas, do latim cives, cidade, para designar um homem não apenas educado intelectual ou artisticamente, mas inserido numa ordem racional e politicamente construída. Nos idos dos séculos XVIII, cultivation, é tida como desenvolvimento subjetivo e harmonioso das disposições do espírito, de suas faculdades, características distintivas do ser humano, é tida também como aperfeiçoamento espiritual, e resposta à visível e crescente maquinização do mundo com a irrupção das massas na cena urbana e ruptura das solidariedades comunitárias. No mesmo período, na língua alemã, Kultur, é tida na sua extensão social e coletiva, como conhecemos atualmente, como refinamento espiritual ou enobrecimento de todo um povo pelo cultivo do conhecimento. Eu, particularmente, gosto de Hannah Arendt, que chama sentido de cultuar, ou seja, o cuidado dos deuses, de rememorar os eventos fundadores da vida, das gerações, dos antepassados, fazendo com que o presente conserve seus compromissos com o passado do qual originou. Filosóficos e poéticos, pedras fundantes e fundamentais em nossas vidas, esses significados e conceitos vão se alterando nos idos do século XIX e século XX, séculos com os quais dialogamos e nos sentimos mais à vontade. Cultura é tida por vezes como civilização, no sentido de capacidade intelectual que se desenvolve por meio de diferentes manifestações. E por outras vezes a cultura é tida como sinônimo de história, geralmente em relação às culturas que se modificaram ou romperam os ritmos exclusivamente cíclicos, naturais, criando formas produtivas, sociais, de conhecimentos mais complexos. E aqui chega ao ponto que eu gostaria de conversar mais decididamente com vocês. O entendimento de cultura sob a perspectiva da criação e da expressão das obras de pensamento e das obras de arte, como territórios constituídos pelo simbólico e organizados em torno de manifestações sociais. Para tanto, há que se perceber e, fundamentalmente, respeitar as formas como os grupos organizam seus modos de pensar e de agir, como constroem seus signos e valores sociais,
perceber e respeitar a forma como se dá a fruição do tempo livre e mesmo a produção dos bens culturais, a forma como se dá a produção das linguagens, das religiões, da sexualidade, dos instrumentos de trabalho, da habitação, do vestuário, da culinária, das expressões artísticas, dos sistemas de relações sociais, das relações de poder, de guerra, de paz, como se constrói a noção de vida e de morte. Para que perceber e respeitar. Por quê? Porque estamos falando de uma sociedade democrática, cuja cultura política não deveria se restringir às práticas políticas partidárias e ao sistema político de um país. Ela deveria, sim, estar relacionada a um sistema de valores que orienta o desenvolvimento de uma ação política no que há do entendimento dos indivíduos e dos grupos como sujeitos que são partes e participantes da vida pública. E aqui eu literalmente flano por uma ideia, citando livremente Canclini. As políticas culturais são um conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis e grupos comunitários organizados, a fim de orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e obter consenso para um tipo de ordem e de transformação social. O que isso me leva a pensar? Me leva a pensar em direitos culturais. Direito de acesso e de fruição dos bens culturais por meio de serviços públicos de cultura, enfatizando o direito à informação, sem o qual não há vida democrática. Direito à criação cultural está imbuída de sensibilidade e de imaginação, de inteligência e de reflexão, uma criação de temporalidades diferenciadas, nas quais os indivíduos, grupos e classes sociais possam se reconhecer como sujeitos de sua própria história. Direito a reconhecer-se como sujeito cultural, graças à ampliação do sentido de cultura. Para isso, espaços de encontro para discussões, trocas de experiência, apropriação de conhecimento artístico e técnico. Direito à participação nas decisões públicas sobre cultura, por meio de conselhos, fóruns deliberativos, nos quais as associações artísticas e intelectuais, os grupos criadores de cultura e os movimentos sociais e populares, através de seus representantes, pudessem garantir uma política distanciada dos padrões de clientelismo e de tutela. Então eu pergunto, o que esperar da atuação do Estado em relação à cultura? Eu entendo que o papel do Estado não é produzir cultura, nem ser instrumento para o seu consumo. Entendo sim que ao Estado cabe, primeiro, conceber e garantir a cultura como um direito do cidadão. Segundo, assegurar o direito de criação, acesso e fruição às obras culturais, o direito de participar das decisões sobre cultura e sobre políticas culturais. Terceiro, garantir a dimensão pública da cultura, a criação cultural como lugar de experimentação inovadora e crítica, a prestação de serviços culturais e o financiamento de produções culturais propostas pela sociedade. Quarto, criar e manter o fomento e a infraestrutura necessária, sempre, fomento e infraestrutura. E se falamos de sujeito, sociedade, indivíduo, não custa lembrar o significado de público, dado que nossa conversa realça uma oposição entre público e privado. E nada melhor que um velho e bom dicionário. Público, relativo ou pertencente a um povo, a uma coletividade, segundo a acepção. Relativo ou pertencente a um governo de um país, estado, cidade, etc. Terceiro, que pertence a todos, comum, portanto, por oposição a privado, claro. Quarto, que é aberto a quaisquer pessoa. Pois bem, uma coisa é a oposição público e privado, no âmbito do significado, outra coisa é a relação que se estabelece no campo da cultura. Aqui, especificamente no campo da chamada cultura criativa, será que público e privado são opostos, são antagonistas? Ou deveriam ser vistos como lados de uma mesma moeda, como eu acredito que seja a educação e a cultura, cuja finalidade é somar esforços e fazer valer o real desenvolvimento da nossa sociedade?
Porque quando falamos de cultura, e a cultura criativa é parte integrante de algo maior, ela não está alijada de um contexto, nem tampouco é autônoma em relação a ele. Alguns cuidados devemos ter. Lembro alguns. A cultura não se restringe ao mercado. Segundo, as formas de cultura incluem as possibilidades de entretenimento, mas não se reduz a isso. Bem, aqui é o caminho para alguns alinhavos, pois pode parecer que eu passei ao largo do tema em questão, mas não. Eu quis sim dar um chão e, ao mesmo tempo, um teto ao tema financiamento da cultura criativa no Brasil, público versus privado, porque, estabelecido o chão e teto, compartilho com vocês a experiência da qual tenho maior experiência e conhecimento, que pode mobiliar a metafórica casa em que estão, o próprio SESC. Como já disse, o SESC é uma instituição privada, sem fins lucrativos, de responsabilidade pública. Atualmente conta com 34 centros culturais no estado de São Paulo. A missão jamais foi abandonada. No entanto, a metodologia de ação sociocultural foi sendo modificada junto às modificações pelas quais passou o mundo, as pessoas, os pensamentos, as culturas, os processos de educação. Seu sistema de financiamento é único, não só no Brasil, quiçá no mundo. Somos, portanto, uma jabuticaba, só tem no Brasil. Ele está baseado no recolhimento compulsório sobre as folhas de pagamento das empresas no setor de comércio de bens, serviços e turismo. Inicialmente, o montante do recolhimento era de 2% sobre o valor da folha de pagamento das empresas. A partir de 66, esse montante passou a coeficiente de 1,6 a 1,5 e mantém-se até hoje. Assim, estamos diante de uma instituição cuja natureza do dinheiro é privada, advinda diretamente das empresas, mas o recolhimento é realizado pelo governo e assegurado pela Constituição Federal Brasileira. O órgão responsável é a Receita Federal, que retém, isso é um detalhe importante, que retém 3,5% do valor total recolhido a título de remuneração pelo serviço, o que configura o caráter privado da contribuição. A Receita Federal cobra do SESC, SENAC, SESI, SENAI para fazer esse recolhimento. Não é gratuito. O valor é, então, contabilizado e devolvido à administração, que, por sua vez, repassa aos recursos do SESC. Como juntamos financiamento mais público, mais privado, mais cultura e mais criatividade? Farei isso dando 2 exemplos de uma ação direta, simples e recente que nós já realizamos e outra que estamos por realizar. E com isso eu apresento 2 exemplos e concluo um pouco o nosso modo de agir. O primeiro deles é o Circuito SESC de Artes. Trata-se de um projeto de circulação criado em 88, que apresenta propostas de trabalho em diferentes linguagens artísticas, voltadas à formação de público e difusão cultural, compreendendo cidades do interior do estado de São Paulo. A programação ocorre em espaços públicos, em parceria com as prefeituras e espaços públicos da cidade e com os representantes do comércio local, e tem gratuidade de acesso. Alguns resultados: em 2014, esse ano, o Circuito SESC de Artes percorreu 102 cidades no interior de São Paulo, em 12 roteiros, com envolvimento direto de 350 artistas, e com isso teve uma mobilização importante em todo o interior. Um outro exemplo é o Mirada, que é um festival ibero-americano de artes cênicas que acontece na cidade de Santos e que dentro de mais alguns dias será lançado e deverá acontecer agora no início de setembro. E dentro do Mirada, o Encontro de Coletivos Fotográficos Ibero-Americanos, o ECO. Dado que esse exemplo trata do devir, sim, porque a Mirada acontecerá, como disse, agora no início de setembro, eu relato o processo que estamos organizando para alcançar um bom resultado. Trata-se de 20 coletivos de fotografia que trabalham artisticamente de modo interdisciplinar, expandindo os limites da fotografia, que estarão reunidos para repensar a cidade de Santos, visualmente, e também para participar de uma programação de debates, apresentações, intervenções expositivas em espaços públicos, finalizando em uma grande exposição que acontecerá lá no SESC de Santos. O encontro será realizado inicialmente no emissário submarino e prevê a instalação
de uma cidade de containers que já está sendo instalada, espaço expositivo de apresentação dos coletivos e local de produção e intercâmbio dos participantes com o público. Ressalto que tais projetos apresentam características que se aproximam do conceito e dos formatos de realização das ações que compõem as cadeias produtivas no campo da economia criativa. Para que um circuito aconteça, para o Mirada aconteça, há que se reunir muitos e diversos gestores, técnicos, artistas. São ônibus, carros, vans, caminhões, equipamentos, os mais equipamentos, restaurantes, bares, cafés, hotéis. São informações sistematizadas, difundidas em folhetos, cartazes, faixas, catálogos, rádio, televisão, internet e ainda o mais precioso dos meios pelas próprias pessoas, o chamado boca a boca. Continua imbatível com toda a tecnologia. Inclusive, o boca a boca tem se tornado tecnológico mais recentemente. E, para isso, há que se ter um projeto de política pública de cultura, um projeto no qual a dimensão do público e do privado, por vezes, se encontram de maneira harmônica, por vezes de maneira contraditória ou conflitiva, mas se encontram, e é necessário que se encontrem. E no qual a criação, ou melhor, a liberdade de criação é um pressuposto. Mas a organização de uma cultura criativa precisa ser pactuada entre essas duas esferas, tanto do privado como do público. Com isso, eu pretendo mostrar e ter a oportunidade também de esclarecer posteriormente essas informações sobre o nosso modo de agir, o nosso modo de atuar. Nesse summit, como eu disse, lá em Edimburgo, o interesse grande era conhecer esse nosso modelo, essa nossa jabuticaba, como funciona. Por que isso é algo tão diferente, tão especial? Nós falamos aqui de financiamento naquilo que Cláudia colocou muito bem, em que, no comparativo entre Lei Rouanet e fundos efetivos provenientes de outras fontes, tem uma diferença extraordinária, onde, de alguma forma, a administração pública direta e o tesouro público, o recurso público destinado a essa finalidade, de alguma forma, fica subjugado, desaparece, praticamente se isenta de uma certa responsabilidade diante da questão do financiamento efetivo da cultura, deixando para que a lei de incentivo resolva, o que é, no meu ponto de vista, a grande falha do sistema, né? Mas é um outro modelo, um modelo de uma instituição que é muitas vezes combatida, trata-se de alguma coisa que onera o custo das empresas, mas que financia efetivamente uma ação absolutamente necessária no campo sociocultural. E na medida que nós tirarmos recursos do sociocultural nesse chamado sistema S, ou nos chamados S, nós estamos diminuindo a possibilidade também do financiamento da ação cultural efetiva, seja do ponto de vista da indústria criativa ou não. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a essa análise, talvez necessitando sempre de aperfeiçoamento e de melhoria. Alguém pode dizer, não, mas o sistema S, o tal sistema S, por isso eu combato um pouco a denominação, é uma coisa muito disforme, muito heterogênea, muito variada. Uma coisa é aqui, outra coisa é ali, uma coisa é um S tal, outra coisa é o SX. Bom, isso é verdade. Temos que talvez evoluir, avançar, mas graças a Deus, do ponto de vista do nosso trabalho, no SESC, especialmente de São Paulo, nós temos tido uma ação exemplar no país, no que diz respeito ao incentivo nas ações socioculturais voltadas para a clientela específica e para a população em geral. E isso, para nós, é fundamental ser colocado. E esse modelo impressiona muito no exterior. Muita gente tem nos procurado no sentido de ver a modernidade do nosso exemplo. Quando não se falava de responsabilidade social nos anos 40, essas entidades foram criadas. Quando não se falava de responsabilidade de função social da empresa, essas entidades foram criadas. E foram criadas numa perspectiva que talvez surpreendesse a muita gente. Recentemente eu tive com um jornalista americano, do Huffington Post, querendo conversar sobre o SESC, querendo detalhes. Ele não conseguia entender, na cabeça dele não entra como é que pode empresário se preocupar com a questão social. Isso se preocupou. Talvez agora nem se preocupem muito, mas na época se preocuparam e foram responsáveis pela criação voluntariamente dessas entidades. Portanto, é nesse sentido que eu faço a minha contribuição e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Aliás, essa conjugação de cultura e parte social, o SESC é o seguinte, para entender tem que ir lá. Tem que ir lá ver. Essa questão de você pegar a terceira idade, pegar a criançada, juntar dentro desse ambiente cultural. Esse modelo, que aqui também em São Paulo a Mata implantou na periferia com os céus, é inacreditável o poder revitalizador da região e da integração. O SESC, na verdade, só teve uma falha monumental. Sabe? Qual? Não foi se instalar no seu bairro? Não, ele estava lá em Poços de Caldas. Eu era muito ruim de habilidades manuais, e a minha mãe me pôs do curso SESC para poder fazer artesanato. De Minas. Quase que fecha o SESC lá por decepção total dos orientadores. Não deu certo. Não deu certo. Não, essa coisa da valorização da região, isso é importante na cidade de São Paulo, que antes do SESC Pompeia, a Pompeia era um bairro absolutamente desconhecido de São Paulo. Ou pouco conhecido, digamos. Não, tinha o bar do Alemão lá já, para com isso. Mas era para cá um pouco. Para cá um pouco. Um pouco para cá. Não, eu estou falando com isso com relação ao Belenzinho, com relação a Belenzinho. E agora estamos instalando uma unidade nova em Campo Limpo, na super periferia de São Paulo. Então isso é muito importante para a revitalização de toda a região. Fantástico. Bom... Eu vou pedir desculpas. Eu vou ter que pegar um avião. Faz a confusão e vai embora. É um tsunami que eu falei, tá vendo? Ó, destrói tudo e vai embora. Há um seminário sobre políticas públicas e economia criativa em Curitiba. E eu tenho que falar às 2h. Eu vou ter que ir para lá. E de lá eu vou para o Enecult, para a Bahia, logicamente, onde está acontecendo um grande encontro de cultura e das transversalidades da cultura. É um encontro que eu também... vocês podem acessá-lo, ele está aí nas redes sociais, Enecult. Vale a pena conhecer o trabalho da UFBA, hoje da Federal da Bahia, relativamente às discussões transversais sobre cultura. Agradecer a você, Luiz Nassif, o prazer imenso de novamente estar aqui. Agradecer a Luciane, dizer que lamento não ouvi-la, ao Marcos André, que acabou de sair. Deixa eu fazer a propaganda olha, essa foto do Danilo pegando meu livro, isso deveria, alguém devia fotografar, porque com um garoto propaganda desse eu vou longe. Eu acho até que eu escrevo no Jabuti e arrisco ganhar. Mas tem que aproveitar, porque daqui a alguns anos o máximo que vai acontecer é alguém pegar um pendrive, assim, tá o livro. Só o pendrive, mas agradecer muito, dizer que foi um prazer imenso e pedir muitas desculpas a vocês por me retirar nesse momento, no meio da mesa. Muito obrigada.